Monsieur le Président, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques... Senhor Presidente, a Cimeira União Europeia-África acontece 7 anos depois da Cimeira de Lisboa. Escreveu recentemente numa revista sobre geopolítica africana e passo a citar que a Europa precisa de África, tanto como a África precisa da Europa, e pediu a reabilitação das ligações entre África e a Europa à luz das novas realidades do século XXI, pondo Bruxelas de lado e transpondo-nos diretamente para o solo africano, para um país com um enredo dramático, trágico, a República Centro-Africana. A União Africana tem investido o suficiente nesta questão? L'Union africaine s'est assez investie dans ce dossier. Hoje a organização do Estado é fraca na República Centro-Africana. É um desafio político e institucional. A Europa deve investir mais no terreno centro-africano ou pensa que os africanos devem garantir a sua própria segurança? Hoje há 6 mil homens da África Central, na República Centro-Africana, uma demonstração da posição dos líderes da região que ajudou a travar situações que poderiam ter-se transformado num desastre. A União Africana age através da MISCA, a Missão Internacional de Apoio à República Centro-Africana, e com o apoio da União Europeia e da posição tomada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essas forças africanas, com as forças europeias e no futuro um mandato da ONU, conseguirão evitar uma divisão na República Centro-Africana? La République de Centrafrique. Non, je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Parce qu'au moment où on parle de l'Europe... O objetivo é evitar a divisão. A Europa é constituída por 28 países. A África tem sido, desde há muito tempo, dividida. Falamos mais de integração dos grandes grupos sub-regionais de África. Eu não vejo o que poderá acontecer com uma nova fragmentação dos pequenos Estados que já foram divididos em pequenos pedaços. Je pense qu'avec le soutien des partenaires et le renforcement. Penso que com o apoio de parceiros em termos logístico e financeiro, à MISCA e também apoio técnico e financeiro direto ao governo da República Centro-Africana, podemos evitar a divisão do país, normalizar a situação em todo o território e conseguir alguma estabilidade que abrirá o caminho ao diálogo. Et ouvrir la voie à un dialogue. Passamos ao seu próprio terreno. Estará presente nas próximas eleições? Serez-vous présent aux prochaines échéances électorales? Bon, mais le débat est ouvert dans le pays. J'écoute. O debate está aberto no país. Eu ouço as forças políticas, sociais. A questão não é ter sede de poder ou desejo de ficar. Portanto, ainda não tomou uma decisão? Ainda não, prefiro ouvir as pessoas, porque nada pode ser feito sem as pessoas. Tem conhecimento que algumas associações entraram com uma queixa, em França, sobre a questão dos ganhos ilícitos. Na realidade, decidi não falar mais sobre esta questão. Mas que respostas dá a estas associações? O que diz aos magistrados que investigam estas questões? Aqueles que pensam que podem passar por cima da soberania de outros Estados, outros povos, a esses digo que já cheguei ao ponto em que espero para ver até onde podem eles ir com essa extravagância e provocação. Recentemente, na Costa do Marfim, assistimos a uma extradição. O Tribunal Penal Internacional pediu uma extradição. Alguns países africanos, incluindo alguns membros da União Africana, manifestaram-se contra um julgamento político, entre aspas, se me permite, racista, do Tribunal Penal Internacional. No entanto, o Procurador-Geral Fatou Bensouda é africano. Qual é a sua opinião sobre a política do Tribunal Penal Internacional? Se l'Afrique observe
Aquilo que vemos é que há tragédias por todo o mundo e o Tribunal Penal Internacional não se preocupa com elas. Mas há sempre qualquer coisa a julgar em algum país de África e isso consideramos ser inaceitável. Há alguns meses o Quênia mostrou-se contra a política do Tribunal Penal Internacional. Também a considera ultrajante ou pensa que é legítima? Tragédias e coisas sérias acontecem por todo o mundo. Eu não vou falar delas, todos as conhecem, mas o Tribunal Penal Internacional cala-se. Ninguém diz nada. Mas tornou-se moda a cada 2 meses arrastar autoridades e até mesmo chefes de Estado africanos para o Tribunal Penal Internacional e isso é inaceitável. Penal international, cela devient inacceptable. C'est le point de vue des dirigeants Este é o africains. ponto de vista dos líderes africanos de hoje. Isso não quer dizer que não queremos que este tribunal exerça os direitos, os seus poderes. Queremos é que isso aconteça da mesma forma com todos os Estados, com todos os líderes mundiais. Passemos ao campo económico. Em África, 11 milhões de jovens entram no mercado de trabalho todos os anos. No entanto, muitos desses jovens africanos viram-se para uma economia paralela devido à falta de oportunidades. O que se pode fazer para que esta juventude esteja melhor integrada? Se invertermos a relação que temos atualmente com os nossos parceiros, estou convencido de que a África tem recursos para pôr a trabalhar os mais jovens no continente e não vê-los no fundo do Mediterrâneo. O Mediterrâneo deve ser a ligação de cooperação entre a Europa e a África, mas o Mediterrâneo tornou-se num cemitério. Há um drama em torno desta questão e este é um desafio que a África enfrenta. Pensa que para a África neste momento é importante reabilitar as relações com a União Europeia em termos de perspectivas de crescimento para o continente? Deve implementar-se uma nova parceria comercial com a União Europeia e a África que tenha em consideração as novas taxas de crescimento africano? Cria valor acrescentado, emprego, forma as pessoas no continente, eleva o nível de desenvolvimento de África para que o volume de trocas seja maior. Isso é do interesse da Europa e de África. Penso que em Lisboa estes problemas foram já discutidos. É preciso passar agora à sua implementação. Em Lisboa fizeram-se muitas declarações de intenção. Será que não devemos abolir a distância entre as declarações de intenção e os factos no terreno? A África não pode simplesmente abrir os seus mercados para receber produtos sem que ela possa também vender. Portanto, tem de ser uma relação em que ambas as partes ganhem e não um relacionamento unilateral. Como tem acontecido desde a colonização até agora. Portanto, é preciso fazer com que a Europa se empenhe em ser para a África um parceiro que apoie o suficiente para aumentar o nível de desenvolvimento do continente africano, ter um parceiro bastante sólido e credível como a Europa, que tem parceiros, por exemplo, na Ásia e na América. Como a Europa de partenaires ailleurs, en Asie et en Amérique, por exemplo. A preservação da biodiversidade em África vai ser verdadeiramente uma luta no futuro. E isso permitirá que as futuras gerações vivam melhor no continente africano, mas também em todo o mundo. Temos a responsabilidade de proteger a bacia do Congo, que é o outro pulmão do mundo depois da Amazónia. Que é l'autre poumon du monde après l'Amazonie. Et donc Por isso, pedimos aos nossos parceiros para nos ajudarem a garantir que o debate em torno desta questão não fracasse. Estivemos no Rio+20,
Os países mais ricos reuniram-se 24 horas antes da Cimeira do Rio, no México. Depois disso, os líderes desses países foram todos para casa, como se no Rio tivesse sido um encontro dos pobres. Nós estávamos lá, mas os ricos, os principais poluidores, foram-se embora. Para eles, não tinha qualquer interesse. É o momento da carruagem europeia se acoplar à locomotiva africana. É essa agora a história, o futuro? Sim, tínhamos a tendência de... Portanto, a locomotiva deste comboio é África, é africana. Eu não disse isso assim. Podem ser duas forças a unir-se para avançar. Duas forças que deveriam se meter ensemble para avançar. Mesmo entre nós, em África, a comunicação é feita em línguas europeias. São dois lados que se conhecem há muito tempo. Estes dois continentes são os mais próximos. Podemos avançar com ações mais concretas, em vez de continuarmos apenas na retórica. Je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions pour Euronews, Monsieur le Président.